O primeiro episódio é, talvez, o mais infame e doloroso de todos. Estamos em 16 de agosto de 1869, nos momentos finais da Guerra do Paraguai. O exército de Solano Lopes estava dizimado. Sem homens adultos aptos para o combate, o ditador tomou uma decisão desesperada, recrutou um contingente formado majoritariamente por crianças de 6 a 15 anos, além de idosos feridos. Para tentar enganar os batedores brasileiros, essas crianças tiveram barbas falsas coladas em seus rostos e foram equipadas com pedaços de pau para simular fuzis. As tropas imperiais brasileiras, cerca de 20.000 homens experientes sob o comando do Conde Dale, cercaram esse exército infantil em Campo Grande, na batalha conhecida como a Costa Nu. Mesmo quando ficou evidente que o inimigo eram crianças chorando e correndo, a ordem de fogo não cessou. A cavalaria atropelou as linhas de defesa e a infantaria avançou sem piedade. Cerca de 3.500 paraguaios, a imensa maioria menores de idade, foram mortos em poucas horas. O detalhe mais cruel, sustentado pela historiografia paraguaia, é que, ao final do combate, as mães das crianças saíram das matas próximas para tentar socorrer os filhos feridos ou recolher os corpos. Nesse momento, o Conde Dale teria ordenado que o capim seco do campo de batalha fosse incendiado. O fogo consumiu os feridos que ainda tentavam se esconder e as famílias que tentavam resgatá-los. Saltamos para o sertão da Bahia, em 1897, para examinar a Guerra de Canudos. O que começou como uma disputa local transformou-se numa operação de extermínio sistemático contra o próprio povo brasileiro. Após o exército sofrer derrotas humilhantes frente aos sertanejos de Antônio Conselheiro, a ordem vinda do Rio de Janeiro foi de aniquilação total. Quando o arraial foi finalmente cercado e vencido, o general Arthur Oscar garantiu que a vida dos prisioneiros seria poupada se eles se rendessem. Acreditando na honra militar, centenas se entregaram. Foi uma armadilha. Homens, idosos e até feridos foram separados e levados para um local afastado, que os soldados apelidaram cinicamente de Banco da Degola. Como a munição estava escassa e cara, o comando optou pela execução fria, a gravata vermelha. Um a um, os prisioneiros tiveram suas gargantas cortadas e os corpos empilhados em valas comuns. Além disso, as mulheres e crianças sobreviventes não foram tratadas como refugiadas, mas como espólio de guerra. Muitas foram distribuídas entre os soldados ou enviadas para Salvador para servirem como empregadas domésticas, num processo de escravidão velada. Voltando um pouco no tempo, para 1894, vamos para um lugar que hoje é um cartão postal turístico, a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, em Santa Catarina. Durante a Revolução Federalista, o Brasil vivia sob a mão pesada do Marechal Floriano Peixoto. A repressão aos rebeldes federalistas no sul foi implacável, mas em Anhatomirim ela se tornou criminosa. O Marechal ordenou o fuzilamento sumário de 185 presos políticos. Não houve tribunal, nem direito a advogado ou defesa. Entre os executados estava o Barão de Batovi, um herói condecorado da Guerra do Paraguai, que pediu para não ser fuzilado pelas costas, pedido que foi negado. As execuções ocorriam à noite. Para ocultar a dimensão do massacre, muitos corpos foram atirados ao mar, desaparecendo nas águas da Bahia. A brutalidade foi tamanha que serviu como uma mensagem de terror para qualquer opositor da República recém-instaurada. Para selar a humilhação, a cidade de Desterro foi renomeada para Florianópolis, a cidade de Floriano, obrigando os familiares das vítimas a viverem numa cidade batizada com o nome do algoz de seus parentes. Ainda no contexto da sangrenta Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, a violência atingiu níveis de barbárie medieval no episódio conhecido como Boi de Botas. A Guerra Civil no Sul criou ódios viscerais entre maragatos e pica-paus, normalizando a degola como forma de execução padrão. Mas o massacre do Boi de Botas superou tudo. As tropas governistas encurralaram cerca de 300 inimigos que já haviam se rendido e entregue às armas. Eles foram confinados em um curral de gado, cercados e indefesos. Em vez de serem presos, os soldados forçaram os prisioneiros a se ajoelharem, metodicamente, degolaram todos, um por um. O detalhe macabro que torna este evento único na história da infâmia militar brasileira é que a banda de música da tropa foi ordenada a tocar dobrados militares e canções festivas durante todo o processo. A música alta servia a um propósito duplo:
abafar os gritos de desespero das vítimas e transformar o massacre numa celebração sádica da vitória, desumanizando completamente o inimigo. Avançando para o século XX, temos um crime onde a tecnologia serviu à crueldade na Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916. Este conflito, que envolveu disputas de terras e messianismo religioso na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, marcou o primeiro uso da aviação militar em combates em toda a América. No entanto, os aviões não foram usados para combater outros aviões ou exércitos regulares. O exército brasileiro utilizou as aeronaves para reconhecimento e, principalmente, para lançar bombas sobre os redutos dos rebeldes camponeses. Esses redutos eram vilas precárias, repletas de famílias inteiras que seguiam os líderes religiosos. Bombas caíram indiscriminadamente sobre mulheres, crianças e idosos que não participavam ativamente da luta e não tinham qualquer meio de defesa contra ataques aéreos. O terror psicológico causado pelo barulho dos motores e pelas explosões vindas do céu contra uma população rural e simples foi devastador. A ordem era de terra arrasada, e após os bombardeios, as vilas foram queimadas para que ninguém pudesse retornar. Retornando brevemente ao final da Guerra do Paraguai, precisamos detalhar o saque de Assunção em 1869. Quando as tropas brasileiras ocuparam a capital paraguaia, a estrutura de comando e a disciplina militar entraram em colapso. A cidade, já abandonada pelo governo de Lopes, foi submetida a um saque generalizado que se estendeu por semanas. Mansões foram invadidas, móveis destruídos e o que não podia ser carregado era queimado. Mas o crime foi além do roubo de propriedade privada, houve uma tentativa deliberada de apagar a memória nacional do Paraguai. Os arquivos nacionais foram inteiramente saqueados e trazidos para o Rio de Janeiro, muitos documentos só foram devolvidos mais de um século depois. O canhão cristão, feito com o bronze dos sinos das igrejas paraguaias, foi levado como troféu. E, nos porões dessa ocupação, ocorreram estupros sistemáticos e violência contra as mulheres civis que permaneceram na cidade, deixando uma cicatriz profunda na relação entre os dois países que demorou gerações para começar a ser curada. Mais recentemente, durante a ditadura militar, a região do Araguaia foi palco de crimes de guerra ocultos sob o manto da segurança nacional. Durante a Operação Marajoara, a fase final de combate à guerrilha comunista no início dos anos 70, as Forças Armadas adotaram uma política não oficial, mas clara: nenhum prisioneiro vivo. Guerrilheiros que se renderam por exaustão, fome ou que foram capturados feridos não foram levados a julgamento. Casos emblemáticos, como o de Oswaldo Orlando da Costa, o Posvaldão, mostram o padrão: ele foi executado na selva quando já estava neutralizado. Para provar a morte aos superiores e, ao mesmo tempo, impedir a identificação futura, muitos guerrilheiros tiveram suas cabeças cortadas e levadas em sacos plásticos para as bases militares. Os corpos decapitados foram enterrados em locais secretos da mata, numa prática de desaparecimento forçado que viola todas as convenções de Genebra. Até hoje, famílias buscam os restos mortais de seus entes queridos, negados pelo Estado. Por fim, chegamos ao século XXI, na aclamada Missão de Paz no Haiti. Em 6 de julho de 2005, sob o comando do general Augusto Heleno, a ONU lançou a Operação Punho de Ferro na favela de Cité Soleil. O objetivo era capturar um líder de gangue local, mas a tática empregada foi de guerra total. As tropas brasileiras entraram na favela com veículos blindados e apoio aéreo, despejando mais de 22.000 tiros em poucas horas numa área urbana de altíssima densidade populacional, onde as casas eram barracos de zinco que não paravam balas de fuzil. Relatórios de ONGs internacionais e documentos diplomáticos vazados posteriormente indicam que a operação resultou em um número desconhecido de danos colaterais. Dezenas de civis, incluindo crianças e pessoas que estavam dormindo em suas próprias casas, foram mortos ou feridos pelos disparos indiscriminados. O que deveria ser uma missão humanitária de proteção transformou-se num massacre urbano, levantando questionamentos éticos sobre a conduta das tropas brasileiras no exterior que permanecem sem respostas definitivas até hoje.